Oi, gente, Deus abençoe. Hoje a gente vai estar falando sobre incredulidade. É um assunto que deixa o nosso Deus soberano, tremendo, fiel. Eu gosto de ressaltar os seus atributos para você lembrar quem é o Deus que você serve. É sempre bom quando você falar desse Deus que você serve, você ressaltar a sua grandeza. Para você relembrar, sim, para você relembrar o Deus que você está servindo. Quem é esse Deus? A gente vai estar ressaltando, eu, Espírito Santo, os defeitos do povo hebreu, quando saiu ali do Egito, contemplou grandes prodígios de Deus. Mas o povo israelita, eles esqueceram de aplicar algo que, graças a Deus, tem escrito aqui pra gente relembrar. Quando a gente vier à luta, ou quando a gente está orando por uma coisa que ainda não alcançamos vitória, ou quando o inimigo vem querer lançar dardos inflamados na nossa mente, para a gente deixar de acreditar na soberania e no controle de Deus, porque Ele é soberano. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você esqueceu. Ele continua soberano, você sabia disso? Que Ele continua fiel. Principalmente na sua vida, na sua casa, na sua família. E o que está mudando? Porque a Bíblia fala que Deus não muda. Somos nós que mudamos. Então, querido, quando vier a incredulidade bater no seu coração, você fala, aqui não, aqui tu não vai entrar não. E se já entrou, que Deus possa ministrar de forma poderosa no seu coração, tá? E te abençoar com o que vai ser ressaltado aqui. Eu quero que você acompanhe comigo Hebreus capítulo 11, verso 6. E diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você quer chegar próximo de Deus? Você quer chegar? Então é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Agora eu quero que você corra comigo lá em Números, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai estar meditando no livro de Números, capítulo 11, tá? Vai ser só nesse capítulo aí mesmo. A gente vai estar pincelando alguns versículos. Então, querido, é importante entender, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer. A gente tem que agradar a Deus. A gente tem que agradar esse Deus que é soberano e que nos recompensa. E a Bíblia ressalta que eu só agrado a Deus através de eu crer nele. Agora também, sem a gente perceber, a gente pode desagradar esse Deus. E isso é uma atitude não muito inteligente. Aliás, eu digo até que não é inteligente. Como é que você vai desagradar o dono da bênção? Como é que você vai desagradar o Deus que é fiel, que está com você em todo o tempo? Aí vai acontecer o quê? Você vai peregrinar no deserto. Foi o que aconteceu com o povo israelita. O povo israelita, eles tiveram uma atitude que causa ira em Deus. Isso será ressaltado aqui na palavra de Deus, que nós iremos ler. E mostra que quando a gente duvida da fidelidade de Deus, duvida do seu poderio, duvida da sua grandeza, duvida, querido, do seu cuidado para conosco, isso causa ira em Deus. Aí sabe o que acontece, querido? A gente peregrina. E algo que a gente poderia já receber, a gente vai rodear mais um pouquinho a montanha para que Deus possa trabalhar no nosso coração e a gente entender de uma vez por toda que quem controla tudo e todos é Ele. Então vamos lá aprender um pouquinho com esse povo aqui que errou tanto, que pereceu no deserto, que somente dos 600 mil, eu não falei 60, tá? Eu falei 600 mil homens, foram mulheres e crianças quando saiu do Egito. E só entrou na terra prometida 2 homens desses 600 mil, fora aqueles abaixo de 20 anos. Acima de 20 anos, todos pereceram por causa da incredulidade. Então a gente já começa a observar que isso é um assunto sério.
A incredulidade, ela pode te impedir, querido, da mão de Deus agir em seu favor. A incredulidade te impede de você alcançar a vitória. E você peregrina no deserto. Rodeia de novo aquela mesma montanha. Muitas vezes você pensa, se pega pensando, melhor dizendo, que Deus abençoa todo mundo, menos você. Mas será que realmente você tem crido que Deus pode solucionar esse problema? Será realmente que você crê que Deus pode salvar o seu filho, a sua filha, o seu marido? Que Deus pode transformar, louvado seja o nome do Senhor, esse problema em vitória? Ah, Priscila, agora tu me pegou. Querido, que se você se conscientizou que você não está crendo que Deus pode solucionar esse problema, corre para o altar e peça ao Senhor: Deus, dai-me fé para crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso e do que imagino, porque a sua palavra me garante isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sem muito me estender por causa do tempo, vamos lá, eu gostaria que você fosse comigo no livro de Números, capítulo 11, no verso 1, tá bom? Acompanha comigo aí. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, murmurações, né? Sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo israelita, que viu grandes prodígios ali no Egito, conforme Deus o tirou aquele povo, né? Com mão forte, demonstrando a sua soberania, o seu controle. Aquele povo contemplou isso tudo. Parece que se esqueceu. Parece que Deus usou um ser humano normal e, através do ser humano normal, liberou a passagem para eles. E que não foi uma luta, que não foi um momento no qual eles viram grandes milagres e prodígios de Deus. Mas nós, seres humanos, temos essa tendência de esquecer o que Deus já fez na nossa vida, de esquecer as lutas que nós já vencemos lá atrás. E a gente esquece e começa, querido, a deixar que a incredulidade habite no nosso coração. Mas nós vimos em Hebreus 11:6 que isso não agrada ao Senhor. Nós temos que crer que Ele é soberano e que Ele nos recompensa. E que a Bíblia nos garante que Ele tem o controle de tudo, de todos, e que acima de qualquer coisa Ele não muda. E que o Novo Testamento, o Jesus, Ele nos garante, né? Eis que estou convosco todos os dias. Então é uma prova, querido, que Deus está contigo nessa luta. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus, querido, está colhendo, querido, as suas orações e no momento certo Ele vai intervir. Mas o tempo, né? Causa angústia e o tempo em muitos corações tem trazido incredulidade. E você não pode permitir. Por que eu não posso permitir, Priscila? Porque você tem que inculcar em sua mente e no seu coração. Hebreus 11, verso 6. Não. Eu tenho que crer nesse Deus. Acima de qualquer coisa, eu tenho que crer nele. Porque louvado seja o nome do Senhor. Senhor, é assim mesmo que você tem que falar. Senhor, a tua palavra me diz, Senhor, que eu tenho que crer em ti. A tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor recompensa. E a tua palavra diz que o Senhor não muda. E que o Senhor faz infinitamente mais do que penso, do que imagino. E que o Senhor, Pai, é um Deus, é o Alfa, é o Ômega, o princípio, o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E a tua palavra, Senhor, me garante que o Senhor não despreza, bendito seja o nome do Senhor, um coração contrito. E eu estou aqui no teu altar, Senhor, derramando o meu coração. E a tua palavra fala, Senhor, lançai sobre mim toda, não algumas, toda a vossa ansiedade. O que eu acabei de fazer, querido, em oração? Eu acabei de ressaltar a palavra. Então eu já quero deixar de antemão para mim e para você, querido, que o que faz com que não venhamos a ter um coração incrédulo é ler a palavra. A palavra, querido, em Efésios capítulo 6 fala que ela é espada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E ela faz separação, não em Efésios capítulo 6, mas em outra passagem, ela fala que ela faz separação entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. E a Bíblia fala que o coração é enganoso. O que eu estou falando? Eu só estou, queridos, te relembrando as passagens bíblicas. Se você ler a palavra, você não terá um coração incrédulo. Se você ler a palavra, você, querido, vai profetizar nesse vale. Se você ler a palavra, você vai crer, querido, acima do que está se apresentando a você. Bendito seja o nome do Senhor. Porque em Hebreus 11, eu vou voltar lá. Deus está mandando eu voltar, então eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11, 1. Você conhece essa passagem? E diz assim: ora, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. É você ter certeza, bendito seja o nome do Senhor. É você ter a certeza absoluta, a convicção é a certeza absoluta daquilo que você está esperando. E você só pode esperar algo que ainda não aconteceu. Então, querida, é você ter a certeza que Deus vai transformar o seu filho, a sua filha. É você ter certeza que Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! É você ter a certeza que Deus vai transformar o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, seja quem quer que seja que você está clamando. É você ter a certeza, querido, que Deus vai transformar essa bagunça toda, essa luta em vitória, porque você está esperando nele. Louvado seja o nome do Senhor. Corre comigo lá em Números capítulo 11, porque eu não posso me estender muito devido à hora, porque eu não quero te cansar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, querido, eu quero meditar com você Números 11, verso 1, que a gente já acabou de ler, que mostra que quando eles estavam murmurando, os israelitas, a ira de Deus se acendeu, né? E fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo ali a extremidade do arraial. Deus demonstrando àquele povo que não estava satisfeito com aquela atitude. A forma como aquele povo estava se comportando. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus pode ficar irado? Ele tem que ficar irado, querido, diante daquele comportamento daquele povo. Não era um povo que estava começando ali agora a andar com Deus, não. Deus tirou aquele povo do Egito. E aquele povo contemplou maravilhas, prodígios de Deus. Deus colocava uma nuvem de dia, querido, para proteger do calor, né? E uma coluna de fogo para clarear o caminho ali, para eles não andarem na escuridão. Olha o cuidado de Deus, e esse povo só sabe murmurar e reclamar. Isso é muito sério. Deus sustentou 600 mil homens em pé, deu carne no deserto para mais de 600 mil homens, porque não era contado naquela época mulheres e crianças. Isso se encontra lá em Números capítulo 11, quando você puder, a partir do verso 21, verso 23, leia lá. Moisés está falando para Deus, eu vou parafrasear devido ao tempo, tá? Para não me estender. Deus fala Moisés fala com Deus: Senhor, como é que tu vai arranjar carne para esse monte de povo? Mesmo que a gente matasse todos os animais, né? Se a gente pegasse todos os rebanhos aqui de ovelhas, não seria suficiente para dar carne para esse povo. Ou então, Senhor, se a gente ajuntasse todos os peixes do mar, não daria. É como se Moisés estivesse falando assim para Deus: peraí, Senhor, o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando? O Senhor tem certeza de onde esse povo está? Senhor, peraí, são 600 mil. Deixa eu corrigir. Mais de 600 mil. Aqui Moisés fala que são 600 mil homens, mas fora mulheres e crianças. Então eram mais de 600 mil. Mas, Senhor, o Senhor está dizendo que vai dar carne, e o Senhor vai dar carne para esse povo não 1, 2, 3, 5 dias, não. O Senhor vai dar um mês? O Senhor tem certeza? É como se Moisés estivesse falando assim nas entrelinhas. Mas a gente também não se pega assim? O Senhor tem certeza, Senhor, que é isso que o Senhor
está colocando no meu coração? É isso que está ardendo no meu coração? Isso vem de ti? Senhor, essa promessa que o Senhor me deu, Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor vai se cumprir? Senhor, peraí, Senhor, mas eu não tenho habilidade para isso, Senhor, eu não tenho capacidade. A gente não se pega assim? Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor vai fazer isso? Mas o Senhor já analisou? A gente quer colocar Deus na nossa caixinha. E olha o que Deus responde para Moisés, é tremendo. Verso 23 do capítulo 11. Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? É como se Deus falasse assim: Moisés, será que agora aquele Deus... Lembra, Moisés? Lembra da caminhada contigo? Como eu te usei, Moisés, você e Arão, para tirar o povo do deserto? Todos aqueles prodígios e maravilhas que eu fiz, eu agora deixei de ser aquele Deus? Será que agora eu sou um semideus? Né? Comparado com os deuses aí mortos que esses egípcios, que esses homens aí idolatram? Será que eu deixei de ter a grandeza, o poder, a soberania que você contemplou? Será, Moisés, louvado seja o nome do Senhor, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus tem palavra, querido. Ele só precisa liberar uma palavra, aleluia, para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para que venha se realizar. Com Deus, querido, não tem dificuldade. Só basta você crer. O grande problema é a incredulidade. A incredulidade, querido, impede a mão de Deus agir em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração incrédulo é algo muito triste para Deus. Ir a Deus traz tristeza. Um coração incrédulo é um coração ingrato. De onde eu estou tirando isso? Em Números capítulo 11, aí do verso 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés ouviu como o povo chorava, chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. O povo começou a ir para as portas das tendas e começaram a chorar. Chorar o quê? Chorar por aquilo que deixou para trás. Mas o que eles deixaram para trás? Apenas algumas carnes? Apenas cebolas? Apenas comidas saborosas? Mas eles eram escravos. E eles queriam voltar para a escravidão. Deus estava preparando eles para coisas maiores, para as coisas tremendas, para dar infinitamente mais daquilo que eles pensavam e imaginavam. Uma terra que emana leite e mel, o melhor. E eles estavam murmurando e querendo voltar. Muitas vezes a gente se pega assim. Toda luta tem um processo. É necessário a gente passar por esse processo para a gente alcançar a vitória. E muitos estão parando no meio do processo, desanimando no deserto e querendo voltar a comer bolotas de porcos, quando Deus está querendo dar o melhor. Deus está chamando para a gente sentar na mesa, para comer junto com o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, não despreze o trabalhar de Deus na sua vida, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E, querido, um coração incrédulo também, ele é facilmente influenciado. Olha que tristeza. Uma pessoa, quando deixa de acreditar, quando é uma pessoa incrédula, deixa de crer no que Deus pode fazer na vida dela ou naquela situação que ela está vivenciando, ela passa a ser facilmente influenciado por qualquer um. E geralmente Satanás sempre vai mandar, né, os seus correligionários, os seus capetinhas, os seus, né, aqueles instrumentinhos, para poder fazer com que a gente venha se apostatar, para com que a gente venha comer bolotas de porcos. É isso que o inimigo quer. E aqui no verso 4 fala que o populacho que estava no meio deles. Se você for ler na linguagem de hoje, fala que havia estrangeiros no meio dos israelitas. Quando o povo israelita saiu do Egito, foi um povo com eles também.
E ali, aqui no verso 4, fala que esse povo, ele começou o quê? A sentir saudade e sentir desejo das comidas dos egípcios. E que o povo israelita começou a ser influenciado também. Parte B aí do verso 4. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Foram influenciados. Pessoa que tem um coração incrédulo, que não crê, ele não tem foco, ele não tem objetivo, ele não tem o que? Visão no Deus que é o autor e consumador da sua fé. É Deus que nos dá visão para a gente continuar caminhando. E uma pessoa incrédula, ela fica como massa de manobra, ela é levada por ventos de doutrina. Isso é muito sério, isso é muito triste. Acaba sendo esbofeteado por Satanás. Algo também que eu quero correr rapidamente e dizer para o líder, porque é muito triste um líder liderar um grupo, né? Liderar um povo que é incrédulo. Um povo incrédulo é um povo que só sabe reclamar, murmurar, criticar, não some em nada. E tem muitos pastores que entram em grandes depressões, uns, né, até se suicidam, infelizmente. Não sei porque é por causa desses problemas, mas as estatísticas aí demonstram que grandes pastores entram em grandes depressões. E não só pastores, mas líderes também. Porque liderar um povo, querido, que é incrédulo, que não está crendo, o líder está ali cheio de entusiasmo, cheio de disposição para deixar Deus usar ele e todo aquele povo que ele está liderando, mas o povo está andando para trás, é do contra, e o líder ele carrega aquele povo de forma pesada, fica pesado para ele. E Moisés passou por isso. Moisés, querido, diante daquele povo incrédulo, Moisés pediu a morte. Senhor, leva-me, porque, Senhor, eu não sou a mãe desse povo. Querido, se encontra lá em Números capítulo 11, do 11 ao 15, eu não vou ler devido ao tempo. E Moisés fala, Senhor, me mata. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, falou, não, Moisés, peraí, você só está cansado, você só está sobrecarregado. Então, Moisés, eu vou fazer um negócio, eu não vou te matar não, Moisés, porque o líder que eu quero é você. Eu vou fazer algo no qual é o exemplo que eu trago para os líderes que estão ouvindo esse vídeo. Deus levantou homens para poder ajudar Moisés a liderar aquele povo, a levar aquele povo, né? O líder, querido, quando se sentir sobrecarregado, ele tem que fazer o que Deus fez com Moisés, que se encontra em Números capítulo 11, do 16 ao 17. Levantou homens, tá? É claro que a gente vê aqui que só foi levantado homens e não mulheres, porque ali era uma cultura patriarcal. Mas hoje, na nossa cultura, a gente vê tantos homens abençoados, capacitados, cheios do Espírito Santo, como mulheres. Porque a Bíblia ressalta aqui que Deus levantou esses homens e tirou um pouco da unção de Moisés e colocou nesses homens. Porque homens e mulheres, para ajudar os líderes, eles têm que estar na visão. Eles têm que estar ligados com Jeová, né? Com esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles têm que estar ajudando espiritualmente esse líder. E Deus capacitou esses homens também espiritualmente para poder liderar esse povo incrédulo. Então, você líder que está se sentindo sobrecarregado, que você está vendo que há um peso, você já não está fazendo mais com alegria, isso está te causando desânimo, porque enquanto você está querendo carregar, o povo só está dando para trás. Querido, chame pessoas capacitadas por Deus, ungidas por Deus para poder te ajudar. Porque foi isso que Deus fez com Moisés, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, agora se esse povo, ele fosse obediente, se esse povo, querido, ele não tivesse esse coração incrédulo, será que eles teriam morrido no deserto? É claro que não, porque Deus prometeu, no caso, que daria a terra, né? Canaã, que emana leite e mel, no caso. E fala, querido, louvado seja o nome do Senhor, que esse povo, eles poderiam chegar rapidamente. Eles não precisavam peregrinar 40 anos no deserto.
Esse peregrinar no deserto foi proposital, para Deus ver o que havia no coração desse povo, para que esse povo também perecesse, morresse. Porque a Bíblia ressalta que homens acima de 20 anos, todos morreram, peregrinaram no deserto. E desse povo, desses 600 mil que peregrinaram no deserto, somente 2 entraram, que foi Caleb e Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem noção? 600 mil, fora mulheres e crianças. Todos acima de 20 anos pereceram no deserto, morreram. Por quê? Por que morreram? A Bíblia ressalta isso. Está lá em Números capítulo 32, do 11 ao 13. Porque não me seguiram com fidelidade, não foram fiel. É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errante pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. A gente tem que entender algo, que eu tenho que correr porque o tempo já se foi, louvado seja o nome do Senhor, que nós não queremos perecer no deserto. Eu e você não queremos perecer. Então, o que precisamos fazer para que a gente não venha morrer nesse deserto, nessa luta que estamos enfrentando? Nós temos que arrancar a pedra do nosso coração, que é a pedra da incredulidade. A Bíblia fala, querido, em Hebreus 11:6, que é necessário você crer que Ele te recompensa. E que Ele é soberano, que Ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Querido, para Deus nos libertar, curar, restaurar, realizar aquilo que estamos pedindo a Ele, é necessário aplicarmos Hebreus 11, verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. Para falar a verdade, o capítulo todo de Hebreus 11, porque é necessário a gente ter a certeza, a convicção que a gente está esperando e que a gente vai receber, porque aquele que prometeu é fiel. Mas muitas vezes, talvez a gente não recebe do jeito que queremos. Talvez Deus pode nos surpreender, ou talvez Deus também pode nos dizer não temporariamente para abrir outra porta muito superior, muito melhor do que aquela que a gente estava pedindo. O povo estava pedindo para voltar para o Egito, para comer cebolas, para comer as comidas egípcias, mas para se tornarem de novo cativos, escravos. E Deus estava querendo dar liberdade e dar o melhor para aquele povo, mas aquele povo não conseguia enxergar que esse Deus bom e fiel estava preparando o melhor. E muitas vezes a gente não consegue detectar isso, que Deus está pegando essa bagunça toda e vai transformar numa história linda de ser contada sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, querido, diante disso eu quero te dizer uma coisa, que aquele que diz, se realmente você crê em Deus, se eu creio em Deus, nós devemos adorá-lo em todo tempo, em qualquer situação, porque para o cristão, querido, para mim e para você, adorar a Deus é uma questão de sobrevivência. Quer sobreviver no deserto? Quer passar? Não quer mais percorrer, querido, essa montanha? Creia nele. Mas, acima de tudo, adore em qualquer situação. Adora esse Deus, querido, no vale, porque sobre a montanha Ele te colocará. Eu estarei orando rapidamente por mim e por você. Querido Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a entender que o Deus que cuida de nós é um Deus fiel e que nos ama e que sempre, sempre, sempre vai preparar o melhor para nós. Coloca a fé no nosso coração, Senhor, e aquele que está prostrado, aquele que não crê mais, aquele, Senhor, que desistiu de crer, possa voltar a confiar, porque o Senhor, Pai, o ama e o Senhor está com ele e o Senhor quer realizar na vida deste homem, desta mulher, o sobrenatural. Deus te abençoe, querido. Confia. Arranque a pedra da incredulidade do seu coração.
E acima de qualquer coisa, adore a Deus. Porque você adorar esse Deus é uma questão de sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.